Olá, galera! Vamos falar hoje, né, de um teminha que eu sei que tira muita paz das mães recém-chegadas. Quando o assunto é deficiência de CSPD e voltar a trabalhar. Ou seja, ter que deixar o bebê, a criança, seja de que idade for, mas que tenha deficiência de CSPD, que segue restrições alimentares, deixar essa criança numa babá ou até mesmo numa creche, né? Ou digamos, a criança ir para a escola. Porém, vamos deixar esse assunto creche versus escolinha, tá? Vamos deixar para um outro tópico. Eu vou focar hoje sobre a questão da babá e vou contar a minha experiência, né? Quando o Arthur nasceu, foi diagnosticado no teste do pezinho a deficiência de CSPD, ok, todo mundo sabe. E eu cumpri, né, meu tempo de licença maternidade, que foram 4 meses, porque na época eu trabalhava fora, e eu precisei retornar ao trabalho. Naquela época, né, com 4 meses, né, de licença maternidade findada, 4 meses e meio, eu voltei com quase 5 meses do Arthur. Eu já tinha iniciado os estudos da deficiência, eu tinha a lista em mão, eu já tinha consciência de que eu teria que deixar o meu filho com uma pessoa que levasse a sério a deficiência e que respeitassem as restrições. Eu costumo brincar e dizer que eu sou muito abençoada por Deus e bonita por natureza. Bonita por natureza, só que não, né? Mas eu sou muito abençoada por Deus. E naquela época eu tinha uma grande amiga que havia se mudado para perto da minha casa. Nós éramos amigas há anos, porém eu tinha me mudado, comprado a minha casa, digamos que no final do bairro, e ela acabou se mudando para perto da minha casa. E era uma pessoa maravilhosa, apaixonada pelos meus filhos. E naquele período curto de tempo que eu precisei retornar para o trabalho, que eu já tinha decidido, optei por sair do trabalho na época, e eu acabei tendo que ir cumprir o tempo de casa, fiz um acordo com a empresa, mas eu precisava cumprir aquele tempo de casa para poder sair da empresa. Então, em respeito ao contrato e à empresa, eu cumpri o tempo de casa que eu precisava para poder eles me dispensarem. E a Emilene foi a primeira babá do Arthur, ficou com o Arthur. Eu conseguia confiar, lógico que ficava aquela apreensão, aquele coração de mãe, mas eu confiava muito nela, porque eu sabia que ela ia cuidar como se ele fosse dela. E ela levava muito a sério a deficiência, sabe? Graças a Deus, o que eu falava, ela respeitava. E o Arthur naquela fase era aleitamento materno em livre demanda. Então ele completando os 6 meses, começou a introdução dos alimentos naturais e tal. Então era bem mais light, era mais tranquilo. Em questão de alimentação não existia uma preocupação, porque tudo que ele ia consumir era natural. Então eu sabia que não teria o risco, ela também entendia que ele não podia nada industrializado, por ser um bebezinho, e também pelo fato de que ele tinha deficiência de CSPD, então a gente teria que evitar essas coisas ao máximo. E durou pouco tempo, aquele período, foram de 2 a 3 meses só, até eu ficar em casa. Ok, correu tudo bem, foi maravilhoso, porque eu tinha alguém de confiança, porque eu compreendia a deficiência e essa pessoa respeitava a deficiência do meu filho, as restrições. Aí agora, depois desses anos todos, o Arthur chegamos aqui nos Estados Unidos, e não tem outra, aqui eu não tive como iniciar aqui já como home office, como eu era no Brasil, eu precisei meter a cara e trabalhar. E quanto à deficiência de CSPD, as primeiras experiências aqui foram boas também, porque elas respeitaram muito. O Arthur tá na 3ª babysitter, mas o motivo da troca não foi por questões da deficiência ou problemas com a restrição dele, não, foi por questões de adaptação dele. Mas em questão da deficiência, eu conversei com a primeira pessoa que ficou, expliquei, e graças a Deus foi tudo respeitado. Eu mandava os alimentos dele, o lanche dele, tudo dele. E quando calhava de ter algo que ele poderia querer, ela sempre mandava mensagem. A segunda foi a mesma coisa. E nessa terceira está sendo maravilhoso, porque ela é um anjo mais ainda do que as outras. Graças a Deus eu não tive experiência ruim com as babá. Todas as que o Arthur tem passado, elas respeitam a questão da restrição alimentar. Elas não entendem a deficiência de CSPD, não sabem o que é, mas elas respeitam as restrições do Arthur, tanto ao medicamento quanto ao alimento. Então, assim, o conselho que eu dou tenha um diálogo. Você não precisa exigir que a babá, a pessoa que vai ficar com seu filho, seja mestre na deficiência, entenda de cabo a rabo, não. Mas que ela, no mínimo, respeite as restrições que o seu filho tem. E que haja diálogo e comunicação. Qualquer dúvida que pintar, mensagem ou ligar.
sabe? Porque é assim que funciona comigo. Ontem mesmo, a babá do Arthur me mandou mensagem perguntando se ele podia comer bolo de aniversário. Aí eu peguei e falei, o bolo não tem problema nenhum. O que precisa tirar é o que tiver com corante artificial. Ela só tem um pouquinho na cobertura. Aí eu, então, ok, você tira a cobertura e pode dar o bolo, ele pode comer de boa. E assim ela fez. E ela até me disse que ele repetiu, comeu 3 pedaços do bolo, ela retirou todo o recheio com cuidado e pronto. Então a questão toda é diálogo. Se a pessoa tiver dúvida, tiver receio, ela vai te mandar mensagem, ela vai se comunicar com você. Tudo é questão de diálogo. Você precisa ser aberto ao diálogo, a pessoa precisa criar um elo também, porque tá cuidando do teu filho, minha querida. Então você tem que ter um certo elo, você tem que se tornar até amiga da pessoa. E eu procuro sempre ser assim, porque eu quero que trate meu filho bem, eu quero que a pessoa tenha confiança em me ligar, seja para poder elogiar o meu filho ou reclamar do meu filho, a pessoa precisa me ligar. E ainda mais quando se trata dessa questão de possuir uma restrição alimentar, possuir um problema, uma condição que não é tão comum, né, para quem cuida de criança, né. Então é isso, né, a minha dica é essa, deixem sempre aberto ao diálogo. Quanto à alimentação, mande o lanchinho, né, mas não privando que a pessoa dê o que tiver na casa, sabe? É bom até para a própria pessoa aprender, se tem um Danone, será que esse pode? Que ela te mande a foto do Danone para poder você saber, sabe? Ela não precisa decorar os corantes, mas que ela te mande a foto, ainda mais no começo, vai ser assim. Até que vai chegar um período em que a própria pessoa vai se habituar àquilo e a pessoa vai entender sobre os corantes e vai passar a, de repente, nem te ligar tanto, mandar tanta mensagem. Ok? Então a questão é essa. A experiência, graças a Deus, quanto à deficiência tem sido boa. Se eu for falar do lado pessoal, né, o Arthur demorou mais a se adaptar. Na primeira